Então, vou falar sobre Vargas desde o fim das repúblicas oligarcas até o Estado Novo. O Vargas ele subiu ao poder na Revolução de 30 porque ele deu um golpe. O que foi a Revolução de 30? A Revolução de 30 foi quando Washington Luiz, que era o presidente do Brasil, ele ficava em São Paulo, e aí ele tinha que indicar alguém de Minas, porque era política do café com leite e tal. Só que ele não indicou, ele indicou o Júlio Prestes. E ele era de São Paulo. Os mineiros obviamente não gostaram e eles se juntaram junto com outras oligarquias, que foi a gaúcha, a baiana, umas oligarquias de São Paulo que não estavam se beneficiando com isso. E eles foram lá, tudo bonitinho, atrás do Washington. Só que Vargas, ele meio que espalhou uma notícia falsa falando que o João Pessoa tinha sido morto pelo Júlio Prestes. Só que não foi bem assim. Então o exército ficou do lado do Vargas. Então o Vargas ele foi colocado no governo provisório, então tinha um tempo para acabar, só que ele ficou muito tempo no poder, muito tempo mesmo. Vargas ele governava por decreto-lei, que era meio que uma medida provisória. Ele colocava interventores nos estados e entre 30 e 35 teve ao todo de 94 interventores por 24 estados. É muito, então ninguém tava gostando dos interventores. Mas o Vargas ele precisava ficar no poder, porque era isso que ele queria, então ele pediu ajuda aos pobres. Então o que ele fez? Ele deu poder, dando direitos para os trabalhadores, como 8 horas de trabalho, férias, salário mínimo, e deu voto para mulher em 32, que isso foi muito importante. Ele também deu voto para maiores de 18 e ele começou a dar escolaridade pública. Não precisava ser para todo mundo, mas para a maioria era essencial. Teve também a Revolução Constitucionalista. O que foi a Revolução Constitucionalista? Foi quando os jovens foram até o Vargas, obviamente não até ele, mas assim, na rua. Foram lá querer os seus direitos e tal. Isso durou 3 meses, foi como uma guerra civil. Obviamente, São Paulo perdeu. Mas o nome MMDC foi por causa de 4 jovens que morreram. E isso fez com que manchasse a imagem do Vargas, mas porém São Paulo ele ganhou meio que um mérito dos outros estados, tipo São Paulo, nossa, luta pelos seus direitos. Porque eles queriam que tivessem logo novas reeleições para poder tirar o Vargas. E eles querem poder escolher o seu interventor que ia ficar em cada estado. Porque tava uma zorra total. Teve também o governo constitucional, que foi mais ou menos de 34 a 37, que tinha meio que 2 partidos. A e B, que era a Ação Integralista Brasileira, que eles pregavam nacionalismo, tradicionalismo, eles eram contra o liberalismo, contra o comunismo, eles tinham ideias fascistas, e com Mussolini, eles seguiam muito a ideia dele, e ele era representado por classe média, porque eles não estavam gostando, não estavam se sentindo representados. Eles meio que falaram, pô, o pobre tá no mesmo ambiente que eu, não tô gostando. E tinha também o ANL, Aliança Nacional Libertadora. Eles eram contra o imperialismo, eles queriam a reforma agrária, nacionalização das indústrias, liberdades políticas. E é isso. Eles eram aqui mais o pessoal do povo, todo mundo junto. Eles não eram comunistas, mas eles tinham ideias comunistas. Ele era mais o pessoal trabalhador, o pessoal do campo, um pessoal mais
sem violência, somos na paz, queremos tudo junto. Enquanto os outros não era bem assim, era pau, pedra e fogo, né? O ANL ele seguia a lógica do Lênin: pão, paz e terra. Teve a Lei de Segmento Nacional, que foi a ANL foi colocada como proibida porque começaram a falar que eles tinham ideias comunistas e tudo mais, além de que Vargas falou pra todo mundo que vocês iam passar fome, não vamos dividir nada, entendeu? Você vai passar fome se você apoiar a ANL, não é bem assim, entendeu? E aí tentaram dar um golpe através dos quartéis, só que não adianta você pegar apoio de alguém que você não tem uma intimidade, que não compartilha da mesma ideologia com você. Fica difícil, né? E mais ou menos em julho de 95, eles foram presos, os participantes que estavam lá. Tinha uma mulher, Olga, eu acho, que ela era judia e comunista. E ela veio pra cá trazendo suas ideias junto com o carinha que eu esqueci o nome. E aí ela foi torturada aqui e depois foi mandada pra Alemanha, pra Hitler, fazer o que bem entender. Então, já que Vargas não achava digno de ninguém subir ao poder, a única solução que ele teve foi vender o Plano Cohen, que eram meio que tirinhas de charge, revistinha, que falavam sobre mais ou menos o comunismo e como iria ficar. Só que ele vendeu isso como se qualquer um que subisse ao poder transformasse o Brasil num país de miséria, num país de fome. Não ia ter nada de bom. Essa aqui foi a charge. Uma das charges, na verdade. E ele também falou essa frase, que foi quando o pessoal virou e falou: pô, maluco esperto, vou votar nele pra deixar ele mais uns anos aí no poder. Então, o Plano Cohen foi um ato comunista, fazendo com que Vargas fique mais uma vez no poder. E ele ficou um bom tempo, depois saiu e depois voltou de novo. Eu vou falar sobre o Estado Novo. Vargas, ele era autoritário. E ele tinha um apoio dos 80 parlamentares. Ele tinha um apoio das indústrias, dos trabalhadores, dos burgueses. E além do mais, ele só aprovava as mudanças dele. Se não fosse a mudança dele, ele não ia aprovar. Ele investiu muito nos símbolos. Uma boa propaganda é tudo. Ele também pregava muito a ideologia dele em tudo que ele fazia. Tinha que ser da ideologia dele, do jeito que ele quis. Ele também fez uma nova Constituição. Então, ele escreveu uma nova Constituição dando poder mais pro executivo do que pro resto. Então, é ele acima de tudo e acima de todos. Ele acreditava num governo centralizado. E com isso, ele passava a imagem de que um governo centralizado ia acabar com os conflitos que existiam, os conflitos democráticos entre pessoal. Ele também investiu na ideologia das escolas. Ele começou a pregar o que ele acreditava nas escolas, dando panfletos, cartazes e tudo mais. Ele fez o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse era o principal influenciador do Vargas, porque boa propaganda é tipo, nossa, que negócio legal, vou ver o que é, vou seguir aquilo que está falando. Por quê? Porque a propaganda é boa. E além do mais, tinha a venda da imagem do governo, que a propaganda que fazia isso. Ele investiu no cinema, mas era só aquilo que ele acreditava que podia passar nos filmes. Teve a censura, teve o samba que ele criou. Não, ele não criou o samba, mas teve um negocinho que ele fez que, tipo, só podia tocar esse samba
que falasse aquilo que ele praticava. E ele também pegava o papel na sociedade. Tipo, pra ele e pra todo mundo na época, todo mundo tinha o seu papel. A família tradicional brasileira. Repressão do Estado Novo. Então, por um Estado era novo, ele tinha que manter o novo, obviamente, e acabar tudo que era velho. Então, tudo que era diferente também das ideologias dele. Foi criado o Tribunal de Segurança Nacional, que levava os comunistas pra lá e outras pessoas também pra serem exilados, torturados e tudo mais. O Governo de Segurança Novo, Governo do Estado Novo, ele capturou o Lampião e a Maria Bonita. Quem é Romeu e Julieta perto deles, né? Porque Lampião tava causando medo nas pessoas do Nordeste. Então, na vida econômica, ele incentivou as indústrias, isso foi bom até, e ele criou o sistema de produção complementar, que era tipo as indústrias que estavam no tempo livre, que não estavam produzindo nada, meio que começaram a trabalhar. Ele arrumou um jeito deles começarem a produzir. É o famoso, tá com tempo, faz alguma coisa. E ele começou a diminuir as importações pro Brasil ser autônomo e começar a meio que aprender a se sustentar daquilo que ele tem. E ele cria as empresas estatais. No mundo do trabalho, Vargas ele se baseia na Carta del Lavoro. E assim ele cria a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Ele começa a manter os trabalhadores sob tutela do Estado. Ele cria também o Sindicato Único, que é meio que um reclame aqui. Os trabalhadores eles vão reclamar lá e eles começam a achar que o governo do Vargas realmente vai fazer alguma coisa que vai mudar, mas não muda nada. Ele faz alguns regulamentos que tem que funcionar, que são o salário mínimo, férias, 8 horas, a carteira de trabalho, e a carteira de trabalho ela é meio que tipo, vou te incentivar a arrumar um emprego. E criou-se a carta de trabalho. Para você ser 100% brasileiro, você precisa ter uma carta de trabalho. E as normas de segurança para parar de acontecer acidente e tal. Assim ele não perde o posto de pai dos pobres. E que é assim também que ele ganha esse nome de pai dos pobres, mas é a mãe dos ricos, porque os burgueses são a base do Vargas, estão sempre com eles vão se beneficiar de um jeito ou de outro. Então, agora a gente vai para contradições do Estado Novo. Em que época estamos? Tá na época da Segunda Guerra Mundial, em que tá lá Estados Unidos e Inglaterra e do outro lado tá a Alemanha. O Brasil, ele tá no meio, ele é indiferente, nem fede, nem cheira, ele tá ajudando os 3 países. Só que é o seguinte, tem um momento em que os alemães, eles fuzilam, atingem as embarcações brasileiras. E o Brasil virou e falou, chega, eu vou pro lado dos Estados Unidos e da Inglaterra. Só que o Brasil, ele era um país totalitário. E aí ele tá ajudando os Estados Unidos, que pregava o quê? Que pregava liberdade, gente. Sou uma pessoa livre, você é livre, somos todos livres e tá tudo bem. Então, os soldados conversavam entre si e perceberam que Vargas não tava legal. Tava um negócio, né? Um negócio aí meio bosta. Por conta da entrada na guerra, o Brasil ele tem uma crise de abastecimento. Então, a inflação aumentou e com isso as manifestações contra ele também aumentou. E quando a guerra foi chegando ao fim, ele foi vendo que o negócio não tava legal, que tinha muita pessoa contra ele, ele começou a falar, não, mas tudo que eu era contra, eu sou a favor.
Foi só brincadeirinha com vocês. Então ele começa meio que a eleger não, a promover uma nova campanha. Não para ele se candidatar, mas para outras pessoas se candidatarem. Então ele atiça novas eleições. Então, ele meio que criou o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, e o PSD, que é o Partido Social Democrático. O PDT ele era mais focado na classe trabalhadora, para ele meio que não perder o apoio totalmente dos trabalhadores, e o PSD era mais para as elites. Então, teve um movimento querentista que foram os trabalhadores que fizeram, porque eles estavam com medo de que se o Vargas saísse do governo, saísse do poder, eles iriam perder os seus direitos. Não, Vargas é pressionado pela alta cúpula militar a se mandar. Então, então nas eleições vai ter um novo partido, que é a UND, União Democrática Nacional. Eles eram mais conservadores, não gosto disso, não gosto daquilo, aprovo só uma coisinha ou outra, que não ia dar muito certo se eles chegassem ao poder, né?